Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar assistindo essa monitoria, mas eu vou dar monitoria hoje para vocês de materiais obturadores e obturação dos canais radiculares. Vou me apresentar, eu sou a Kissinara, sou uma das monitoras de pré-3 de vocês e eu tô no 8º semestre, para quem não sabe. Bom, por que a gente vai obturar os canais radiculares? A gente vai obturar para a gente eliminar os espaços vazios que anteriormente eles eram ocupados pela polpa dental e que a gente teve que remover por causa de alguma agressão que essa polpa sofreu. Então, como esses espaços vazios podem servir de nicho para micro-organismos eles adentrarem dentro do canal, então é importante que a gente obture, coloque algum material lá dentro do canal para substituir a polpa dentária. E também é importante para que a gente evite a proliferação de micro-organismos que resistiram ao preparo do canal, que é a infecção persistente chamada, e evitar que em um momento posterior micro-organismos possam ganhar acesso a esses espaços, que é chamado de infecção secundária. Quais são os materiais obturadores que a gente vai ter disponível para obturar esses conductos? A gente tem dois, que é a gutta-percha e os cimentos endodônticos. Falando um pouquinho da gutta-percha, a gutta-percha é uma borracha termosensível, que ela é estável e flexível à temperatura ambiente. Aí aqui no caso da gutta-percha, a gente não vai autoclavar, a gente não vai levar para esterilizar, porque como ela é termosensível, ela pode derreter. Então a gente vai desinfectar com o hipoclorito mesmo, certo? É o material mais utilizado na obturação e é o que vai fazer a maior parte que vai estar presente no conducto, certo? A nossa massa obturante, que é os materiais que a gente vai colocar dentro do conducto, são formados pela gutta-percha, como eu falei, que é a maior parte, é um núcleo sólido, e o cimento endodôntico em quantidade menor, que é tipo para a gente grudar essa gutta-percha dentro das paredes do canal. Aí a gente tem a classificação dos cones de gutta-percha, que eles podem ser os padronizados, calibrados e os cones auxiliares. Esses cones padronizados, calibrados, eles vão apresentar diâmetros e conicidades determinados, ou seja, é isso que está na imagem. A gente vai ter cones de gutta-percha de acordo com o instrumento, tipo 45, 50. Então, o diâmetro da ponta desse cone de gutta-percha vai ter isso aqui, 45, 50, 55 e dentre outros. Aí eles vão variar de acordo com os tamanhos de lima que a gente tem, desde a 15 até a 140, correspondendo assim aos números padronizados da ISO que vocês viram de acordo com as limas, certo? E a gente também tem os cones auxiliares, que tem conicidades variáveis e pontas mais afiladas. Aí a gente tem o XF, FF, MF, dentre outros que estão sendo mostrados aqui. E os que a gente mais utiliza são esses daqui que eu vou marcar, que é o FM e o M. A gente usa o FM para canais mais estreitos e o M para canais mais larguinhos e médios. Quais são as vantagens da gutta-percha? Pode cair na prova, então é importante a gente saber que adaptam-se facilmente às irregularidades do canal quando utilizadas em várias técnicas de obturação. Elas são bem toleradas pelos tecidos perirradiculares, aí são radiopacos. Quando a gente vai colocar no conducto, vai fazer um teste radiográfico, a gente consegue ver muito bem a gutta-percha por causa dessa radiopacidade. Podem ser facilmente plastificados por meios físicos e químicos, de acordo com as variações de técnicas. Como ela é termosensível, a gente pode plastificar ela. A gente pode derreter, a gente pode cortar, certo? E possuem também estabilidade dimensional nas condições de uso, não alteram a cor da coroa do dente quando usadas no limite coronário adequado da obturação do canal. Se a gente deixar a gutta-percha na parte da câmara pulpar para cima, onde está a parte da coroa do dente, pode ter sim alteração de cor na coroa. Então, por isso que quando a gente está lá na pré e fala para vocês, tem muita cone de gutta-percha aí ainda na câmara pulpar, a gente pede para vocês tirarem justamente para vocês irem se acostumando que não deve se deixar material obturador gutta-percha lá no limite coronário. A gente tem que deixar, é porque eu não consigo desenhar um dente aqui, mas a gente vai ter um dente
Bem feinho, né? Mas tá aqui. Aí a gente vai ter o limite amelo sementário aqui, né? Da coroa. Então a gente vai ter que deixar o cone daqui para baixo. Daqui para cima da câmera pro pá pra coroa, não. Certo? E eles podem ser facilmente removidos do canal radicular. Se acontecer algum tipo de infecção que esteja persistente, que de repente a gente tenha que te retirar toda a gutta-percha, a gente consegue, certo? Que é chamado isso de retratamento endodôntico. Quais são as desvantagens da gutta-percha? Que apresentam pequena resistência mecânica, flexo com pressão, um pouquinho de rigidez, o que dificulta o seu uso em canais curvos e atrésicos, tanto que quando a gente está lá na pré, vocês têm um canal mais curvinho, é difícil a gente conseguir fazer com que a gutta-percha chegue lá até essa curvinha. A outra característica apresenta um pouco a adesividade, o que existe a complementação da obturação com os cimentos endodônticos, por isso que a gente usa os cimentos, como eu falei, é pra gente tipo grudar essa gutta-percha nas paredes do canal. E podem ser deslocados pela pressão, provocando uma sobreobturação durante os processos de compactação. Se você está lá fazendo com os calcadores muita compactação e não tem um patente apical, pode sim causar uma sobreobturação. O que é sobreobturação? Sobreobturação é quando a gente tem um extravasamento de cimento endodôntico, certo? É tanto que às vezes vocês vão bater lá a radiografia e beleza, a gutta-percha tá bem no limitezinho, 1 milímetro aquém. Só que aí a gente vê que ainda tem lá um material radiopaco no finzinho, perto do ápice. O que pode ser isso? Pode ser uma sobreobturação que extravasa um pouquinho de cimento lá para aquela região mais apical do dente, certo? É normal. Outro material obturador que a gente tem é o cimento endodôntico, que é pelo fato da gutta-percha não aderir às paredes dentárias, a gente vai utilizar o cimento juntamente com a gutta-percha para que a gente possa fazer a obturação de uma forma mais homogênea, para que a gente não tenha nenhum espaço entre a gutta-percha e as paredes do canal. Lá vai estar tudo preenchidinho por cimento endodôntico, certo? E quais são as características ideais que o meu cimento endodôntico ele deve ter? Ele deve ser de fácil inserção e remoção do canal radicular, ter um bom tempo de trabalho, promover o selamento tridimensional dos sistemas de canais radiculares, apresentar estabilidade dimensional nas condições de uso, ter um bom escoamento, ser radiopaco, não manchar a estrutura dentária, apresentar adesividade às paredes do canal, apresentar força coesiva, ser insolúvel nos fluidos teciduais e na saliva, e ser solúvel e reabsorvível nos tecidos perirradiculares. Por isso que quando a gente tem um extravasamento, uma sobreobturação, não tem tanto problema assim, porque ele pode ser reabsorvível pelo nosso organismo, certo? Ser impermeável no canal, apresentar uma biocompatibilidade e ter uma atividade antimicrobiana, certo? Qual é o cimento que eu vou utilizar na clínica, na pré-clínica? É o que vocês já conhecem, que é o cimento de Grossman, que é o Endofil, esse que está sendo mostrado aqui na imagem, certo? Ele é formado por um pó, dióxido de zinco, resina, dentre outras características aqui que tem no slide. E o líquido ele é de eugenol, certo? E quais são as propriedades satisfatórias que esse cimento apresenta? Ele tem uma boa capacidade seladora, uma baixa permeabilidade, uma estabilidade dimensional, uma adesividade adequada, uma baixa solubilidade e uma baixa desintegração. Então essas são as características importantes do Endofil. E aí, depois que a gente falou dos materiais obturadores, quando que a gente vai obturar? A gente vai obturar de qualquer forma? O canal tá lá sangrando, o canal tá úmido, a gente tem que obturar quando? Qual o momento certo pra gente obturar? Então, tem umas 3 características importantes pra gente saber aqui, que é o canal, ele deve estar limpo, então a gente tem que fazer um bom preparo químico-mecânico dos radiculares, ele deve estar seco e ele deve estar modelado, ele deve ter um formato cônico para que a gente possa inserir o nosso cone de gutta-percha, certo? Também tem que ter ausência de sinais e sintomas. Eu não vou obturar meu paciente sendo que ele está ainda com secreção purulenta lá. Não vai dar certo, né? Tem que esperar. E também tem que ter um batente apical formado com 1 milímetro aquém forame, que a gente já falou que é o nosso CRT, certo?
Mas aí vamos falar agora um pouquinho da técnica de obturação propriamente dita. A gente tem dois tipos de técnica, a técnica do cone único e a técnica da condensação lateral. Eu vou falar aqui de uma maneira geral, aí eu vou dizer a diferença entre as duas, certo? No meio do slide. Primeira etapa que a gente deve fazer, eu vou falar aqui o protocolo clínico que a gente faz na clínica, certo? A gente vai selecionar o nosso cone de gutta-percha de acordo com o nosso dente. Se vai usar o FM, se vai usar o M, então a gente vai lá na ilha da clínica e vai pegar um cone. Depois que a gente pegou esse cone, selecionei, aí eu vou desinfectar o meu cone de gutta-percha com hipoclorito de sódio a 2,5% a 5% e eu vou deixar lá. Eu vou botar dentro de uma cubinha com hipoclorito e vou deixar lá de uns minutinhos, certo? Antes de colocar dentro do conducto. Depois que a gente desinfectou, a gente vai passar para a calibração do cone principal. Então, a gente vai pegar o nosso cone de gutta-percha e vai pegar aquela régua calibradora que tem vários orifíciozinhos e vai selecionar e cortar a ponta do cone de acordo com o nosso IM. Se o meu IM foi 50, eu vou procurar lá o orifíciozinho que tem 50 e eu vou cortar com lâmina de bisturi, certo? Tá vendo igual na imagem. Vocês já sabem como é que faz na prática, né? Até aqui de boa, né? Aí depois que a gente fez isso, a gente vai fazer os testes. Quais são os testes que a gente vai fazer na obturação? É o teste visual, o tátil e o radiográfico. Vamos começar pelo visual. A gente vai pegar o nosso cone de gutta-percha. Vou tentar desenhar. A gente vai pegar o nosso conezinho e vai pegar uma pinça e vai medir no nosso CRT, né? A gente medir lá no CRT e vai tentar colocar esse cone de gutta-percha até o meu CRT dentro do dente, certo? Se chegou, beleza, tá ok, eu passo para o próximo teste. Mas se não chegou, aí pode ter alguma coisa errada que eu já vou falar. Então, a gente vai pegar uma pinça, medir na régua, o meu CRT tem 20 milímetros, eu vou lá na régua, eu vou medir o cone de gutta-percha e vou tentar colocar no dente. Opa, não chegou. O meu cone travou aquém, ele travou antes do meu CRT. O que é que eu vou fazer? O meu cone ele deve estar maior que o meu preparo. Concorda comigo que ele não vai estar descendo? Então, o que é que a gente vai fazer? Muita gente tem dúvida nessa parte. Meu cone não está descendo, não desce de jeito nenhum, só está descendo 17, é para descer 20. O que é que eu faço? Eu vou refazer a etapa anterior do meu preparo. Eu vou fazer o meu recuo, eu vou fazer o meu IM, recapitulando o IM com os movimentos lá de alargamento parcial à direita, de limagem, e vou ficar testando até o meu cone ele descer até o meu CRT. Ou a gente pode testar um cone de calibre menor, certo? Mas aí a gente vai passar para a próxima etapa. Deu tudo certo no teste visual. Depois que a gente fez isso, a gente conseguiu chegar até o nosso CRT. Aí a gente vai passar para a inspeção tátil. O que é essa inspeção tátil? Eu vou colocar lá o meu cone de gutta-percha, desceu no meu CRT, só que ele não tá travando, gente. Não travou, tá frouxo. O que é que eu vou fazer? Se o cone ele chegou no meu CRT e não travou, o cone ele pode estar menor que o preparo. Ele tá tipo sambando lá no meu canal. Aí eu vou testar outro cone da mesma série. Por quê? Porque às vezes esses cones eles não têm um tamanho tipo padrãozinho não. Eles podem ter uns maiores, outros menores. Então a gente testa outro cone da mesma série para ver. Se não deu certo, a gente pode testar também um cone de calibre maior ou cortar um pouquinho a ponta do cone com um bisturi, certo? Beleza, fiz o meu teste visual, fiz o meu teste tático, coloquei lá no meu canal, travou. Eu tô vendo que ele tá travadinho lá no meu CRT, que é o teste tático. Depois que a gente fez esses dois testes, a gente passa por teste radiográfico, certo? Que é o quê? A gente vai lá, vai fazer uma radiografia com o cone de gutta-percha dentro do conducto e ver se realmente está 1 milímetro aquém do meu forame, certo? Depois que a gente fez todos esses testes, tá tudo ok, tá tudo pronto, tá chegando no meu CRT, eu tô conseguindo
fazer bem direitinho essa parte. Aí eu vou passar agora para a remoção da Smear Layer, que é da laminha dentinária. Dentinário não, da laminha aqui. É da laminha dentinária, gente. A gente vai utilizar o EDTA e a gente vai utilizar por 3 minutos. Então a gente pega uma seringa, vai lá na ilha, pega uma seringuinha com a pontinha. Aí você pega o EDTA, bota 1 milímetro. 1 milímetro não, 1 mililitro. Aí a gente vai lavar depois com hipoclorito e aspira o excesso do líquido, né? Só para retirar mesmo essa Smear Layer que fica, certo? Para limpar. Então, apliquei o EDTA, lavei com hipoclorito, aspirei o excesso, pode ser com a Capillary, que é tipo, vocês têm no kit de vocês lá na pré, é uma bichinha assim, não é assim, mas é parecida com isso, que é azulzinha ou roxinha. Aí vocês podem aspirar lá dentro do conduto para secar, certo? Aí a gente botou, ó, hipoclorito, EDTA, hipoclorito e por último a gente lava com soro e aspira bem o excesso de líquido, certo? Depois que a gente fez tudo isso, a gente vai agora secar o nosso canal. Com o que a gente seca? A gente vai utilizar umas pontas de cones de papel absorvente, que é assim. Tem vários tamanhos, tipo, tem o cone absorvível 45, tem o 50, tem o 80, certo? Aí vai ter diâmetros compatíveis com o preparo apicado. Então, você vai utilizar um cone que chegue e que consiga atingir as nossas paredes do conducto, certo? Aí vocês vão utilizando esses cones, vão medir para não passar do forame, certo? É 1 milímetro aquém. Sempre mede as coisas na régua. A gente vai utilizar esses cones até eles virem secos. Então, vocês vão ver, quando vocês estiverem fazendo lá na prática mesmo, no paciente, que vocês vão colocar o cone e ele vai vir bem molhadinho. Aí vocês vão colocando até ele vir bem sequinho, certo? Essa é a parte da secagem do canal. Depois que a gente fez a secagem do canal, aí sim a gente pode realmente passar para a técnica de obturação, que é a manipulação e colocação do cimento endodôntico. A gente vai usar o endofil, como eu falei, e ele não tem uma proporção exata, como no cimento de um número de vidro, tem que ser 1 para 1. Ele não tem uma medida aproximada. A gente vai colocando o pó separado do líquido e depois vai agregando. Pega metade, agrega e depois vai amassando até ele virar um cimento. Não é igual o sieve aqui, como o professor falou e mostrou lá na prática da pré. Você pode utilizar a placa de vidro inteira e você vai ficar espatulando, amassando até ele virar um cimentinho e não ficar nenhuma, aquelas granulaçõezinhas, tem que ficar bem lisinho. Aí a gente junta tudo e vê se formou um ponto de exclamação, que é esse que está sendo mostrado na imagem, que ele forma um fio de mais ou menos de 2,5 centímetros, ele não desprende, certo? Se ele tiver assim, tá show. Consigo obturar muito bem com esse tipo de cimento aqui formado. Que ele tem aproximadamente uns 20 minutos, o tempo de trabalho ele é bem maior do que o do sieve, né? Aí depois que a gente manipulou, a gente vai colocar o cimento endodôntico. Mas com o que eu vou colocar esse cimento? Com a lentulo. A gente usa a lentulo em baixa rotação, que são esses instrumentais aqui em formato de espiral. E a gente vai lembrar de sempre colocar a nossa caneta com a rotação para a direita, porque senão ela pode quebrar. Também, gente, é importante vocês verem, antes de colocar dentro do conducto, testa a lentula antes de colocar. Vai que ela tá meio bamba, entendeu? Aí se ela estiver meio bamba, não usa, porque pode quebrar, certo? Então, vocês têm que observar bem antes de utilizar a lentula. Ver se está em baixa rotação, ver se está a rotação à direita e ver se ela está girando legalzinho. Se ela estiver muito bamba, melhor não usar, trocar, certo? Aí a gente vai pegar todo o nosso cimento que a gente manipulou, botar na lentulo e vai colocar a lentulo dentro do canal. Só vai acionar a lentulo quando ela estiver lá dentro. Aí a gente coloca só até o terço médio para não correr o risco de quebrar. A gente não vai descer até lá, não. O CRT não. A gente coloca até o terço médio para que ela possa espalhar bem. E a gente aciona. A gente só aciona quando ela estiver dentro do canal, certo? Aí, posteriormente, a gente também pode pegar o cimento e colocar na pontinha do cone e a gente vai colocando no canal lentamente com aquele movimento de bombeamento. Eu tô mostrando aqui, mas vocês nem conseguem ver.
mas é aquele movimento de bombeamento, de coloca e tira, certo? E a gente vai colocar até o nosso CRT. Depois que a gente fez isso, aí a gente vai ver. Será que vai caber algum outro cone? Se couber, a gente vai fazer a técnica da condensação lateral, que é quando a gente utiliza mais de um cone. A gente vai ter o cone principal, que foi esse que a gente colocou, mas também vai ter alguns cones acessórios. Então, a gente vai colocar esses espaçadores digitais para ver se cabe algum outro cone de Guttapercha além do que a gente colocou. Se couber, é considerada a técnica de condensação lateral. Se não couber, é a técnica do cone único, certo? Como que a gente vai colocar esses espaçadores digitais? Esses espaçadores, ele tem a função de abrir espaço para colocar esses cones acessórios. Então, a gente vai colocar esse espaçador de acordo com o cone que a gente colocou. E ele não deve penetrar até o CRT, não. A gente vai até onde der. Não é para pressionar tanto, não. E a gente deve ter cuidado também ao retirar, para a gente não retirar o cone de Guttapercha que a gente já tinha colocado, certo? Não pode colocar muita força, a gente só vai até onde der. Se foi bem pouquinho, pronto, não precisa nem colocar outro. Só precisa colocar outro se realmente tiver um espaço que caiba um outro cone de Guttapercha. Aí o que a gente mais vai utilizar, que é o FM e o M, que é esse espaçador aqui, o C, né? Certo? Beleza, nem precisei colocar o espaçador, foi considerada a técnica do cone único. Aí a gente, depois que fez essa parte do espaçador, colocou outro cone, se necessário, a gente vai cortar os cones de Guttapercha com os calcadores de Paiva, que são esses aqui, que vocês já conhecem, mostrados aqui na imagem. E a gente vai escolher de acordo com a primeira gauge que a gente utilizou. Se eu utilizei a gauge 3, eu vou começar com o condensador 2. Se eu utilizei a gauge 4, eu vou utilizar o condensador 3. Se eu comecei com a gauge 5, eu vou utilizar o condensador 4, certo? Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai esquentar aproximadamente uns 15 segundos essa pontinha aqui do calcador na lamparina até ela ficar vermelhinha. Aí, a gente vai cortar esse cone de Guttapercha que está ultrapassando lá a minha coroa, a minha câmara pulpar. Aí, a gente vai, cortou. Aí, depois que a gente cortou e empurrou, a gente corta e fica empurrando contra a parede, certo? E cuidado para não retirar o cone também, tem que ter cuidado. Aí, depois que a gente cortou o cone, que fez essa condensação no quente, a gente faz a condensação no frio. Pega outro calcador e vai fazer a condensação a frio, que é empurrando essa Guttapercha para baixo, para poder preencher os espaços. E até a professora Dana, que vocês vão ter aula com ela, me disse uma vez que quando a gente for fazer essa parte, a gente vai empurrando e vai tipo rodando o calcador para tirar, para não ter o risco de você puxar de uma vez e vir todo o seu trabalho lá, o cone de Guttapercha que você obturou, certo? Então tem que ter cuidado nessa parte também. Beleza, cortei todo o meu cone. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou limpar minha câmera pulpar com o quê? Com algodãozinho estéreo, que vocês pedem também no check-in. E vocês vão limpar com álcool, certo? Vocês vão limpar lá dentro, tirar todo o excesso. Beleza? E depois que a gente fez isso tudo, a gente vai fazer o selamento coronário. Com o quê? Com resina, com cílio, com o que for, certo? Aqui tá com cílio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. As minhas referências é porque eu tinha colocado, mas não tá aqui, não sei porquê. Mas é o Lopes e Siqueira, certo? A gente até mandou pra vocês, eu acho que a Mirella mandou. E vocês podem tirar as dúvidas com a gente, qualquer coisa. E a gente vai dar uma monitoria também de revisão pra vocês. E qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp, mandar alguma mensagem lá no grupo. Vou disponibilizar assim os slides para vocês estudarem. E é isso.